como podemos evitar o famoso efeito fantasminha? A primeira dica é você evitar aplicar muito produto na sua pele, tanto de base quanto de pó, por exemplo. Eu vou aplicar aqui, ó, da forma errada, que você vem aplicando, ó, muito produto, que é o que geralmente a gente aprendeu no passado, né? E a forma correta é você pegar o produto, né, o pó, por exemplo, retirar todo o excesso, ó, no seu dorso da mão, né, e aplicar ele, ó, de forma bem leve e natural na sua pele. Dessa forma, você vai evitar que a sua pele fique com efeito fantasminha, por exemplo, na hora das fotos. E, logicamente, vem retirando o excesso, né? Eu retiro aqui, ó, com o pincel do pó e fica uma maquiagem super natural. Já aqui, a gente também pode retirar o excesso, mas perceba que pode ficar ainda um pouco mais artificial, mais pesado essa pele, né? Então, cuidado na quantidade do pó aplicado e também na quantidade de corretivo, na quantidade de base, porque esses produtos, dependendo da marca, existem 2 componentes que deixam esse efeito fantasminha na pele, que é o dióxido de titânio, que é basicamente um pó branco misturado aí na composição para formar uma base, para formar um pó, por exemplo. Então, o dióxido de titânio, ele é sim um vilão para o efeito fantasminha, né? Mas ele também é muito bom porque ele disfarça as linhas de expressões do rosto, por exemplo, né? As rugas. Então, ele é um componente importante para os produtos, mas se aplicado em grande quantidade, pode trazer aí o efeito fantasminha para as nossas fotos e até mesmo para uma maquiagem ao vivo. Um outro componente de base, de pó também, é a sílica. É um componente, né, desses produtos que deixa também a pele um pouco mais esbranquiçada, que se você não aplicar esses produtos de forma correta e em menos quantidade, é um componente também que vai trazer aí o efeito fantasminha. Então, por isso que a gente deve ter cuidado na quantidade de produto que a gente utiliza, porque não é somente um flash, por exemplo, que vai deixar a nossa maquiagem esbranquiçada. É a quantidade de produto que a gente aplica também. Então, a primeira dica já foi, né, que é você aplicar menos quantidade de pó, de corretivo, de base, aplicar de forma bem uniforme também na pele, não deixar excessos em um lugar e deixar faltando em outro, né? Então, a aplicação correta da base do pó, por exemplo, é essencial para não deixar esse efeito. A segunda dica é o flash que você vai utilizar. Se você vai tirar foto do celular, por exemplo, o flash do celular, ele é um flash muito forte, é um flash muito pontual. Ele projeta ali somente no seu rosto, deixando todo o resto do ambiente mais escuro e sem iluminação. Então, todo o resto do ambiente vai estar escuro e somente o seu rosto vai estar ali diretamente no flash. Então, isso faz com que traga o efeito fantasminha também, porque o seu rosto, o seu colo aqui, né, o seu pescoço vai ficar diferente do rosto, vai ficar diferente do ambiente no geral. Então, o flash do celular, ele também é um vilão aí para o efeito fantasminha. Já para ensaios profissionais, ensaios em estúdio, ensaios ao ar livre, não precisamos se preocupar tanto com o flash, por quê? Porque o flash de câmera profissional é diferente de um flash de celular. O flash da câmera profissional, ela pega todo o ambiente, ele tem um equilíbrio ali dos tons que vai sair naquela foto, né? Ele pega geralmente todo o ambiente ao redor da pessoa. Já o celular não, ele foca no seu rosto e por isso que traz esse efeito tão indesejado para nós. Então, a segunda dica aí já foi, né, que é para você ter cuidado com o tipo de flash que você vai utilizar. Principalmente esses flashes de festa também, porque eles também são pontuais, eles focam só em uma coisa, eles não focam no ambiente todo. Então, por isso que traz esse efeito fantasminha e por isso que você precisa saber se maquiar para não deixar que isso aconteça. E a terceira dica aí é o uso da bruma. Por exemplo, você vai aplicar aqui o pó no seu rosto, ó.
Faz de conta que eu apliquei aqui, né, o pó. Olha, eu apliquei bastante. Aí fica um meio que, tá vendo, ó, o nariz aqui, como você percebe que tem produto, que tem excesso de produto, que tá esbranquiçado aqui assim, né? Ou às vezes você até exagera demais, ó, e deixa dessa forma e não vê. Acaba que na correria você tá fazendo a sua maquiagem e não vê que isso aqui aconteceu. O que que você faz? Sempre ao finalizar a maquiagem, pelo menos a pele, você aplica a bruma no rosto todo. A bruma vai tirar esse aspecto de pó aqui, porque a bruma é um líquido, né? É uma água. Então, quando entra em contato aqui, ó, com esse excesso de pó, esse excesso de pó aqui vai simplesmente desaparecer e ainda vai trazer um viço muito bonito para sua pele, né? Então, o uso da bruma hoje em dia facilita bastante aí na automaquiagem em relação ao resultado, né? Deixa um aspecto natural, um aspecto bonito. E no caso de fazer fotos, né, com flash, por exemplo, ela retira um pouco, né, desse excesso de produto que você deixou na sua pele. Então, essas foram as 3 dicas para você não deixar aí a sua pele com efeito fantasminha, né? Então, tome cuidado com o flash, com a quantidade de produto e aplique uma bruma para evitar que isso aconteça.